Boa noite, irmãos. Você está com cara de feriado hoje, hein? Cara de feriado é aquela que você olha assim para a pessoa, meu Deus, parece que a pessoa está dormindo ainda. Mas eu louvo a Deus pela sua presença aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 20. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 15. Já está até exposto ali no Data Show. Marcos 5, a partir do versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo o que lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Amém. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Meus queridos irmãos, existem algumas frases ou jargões muito populares em nosso meio, e quando falo nosso meio, me refiro ao meio cristão, ao meio evangélico. Entre eles existe hoje uma frase muito peculiar dita assim, uma nova história. Eu acredito que você já falou sobre isto, que você já pediu a Deus uma nova história para você, que você já pediu uma nova história para algum parente seu, mas na realidade, se nós analisarmos isto, o que significa pedirmos a Deus uma nova história? O que significa de fato pedirmos a Deus uma nova história para a nossa vida? Sabedores que somos, que Deus tem para cada um de nós uma história. Então, quando começamos a falar isso, a pedir isso, mais ou menos entenda-se assim: Senhor, eu quero a história de fulano para mim, eu quero a história daquela pessoa para mim, eu quero viver como ela vive, eu quero viver como ele vive. É bem verdade que você pode estar aí pensando: não, pastor, quando eu falo nova história, eu falo de mudar a fase da minha vida, de mudar o momento da minha vida. Eu não estou dizendo que seja errado você falar isso, mas a história que nós temos, ela é particular. Cada um de nós tem uma história, e eu não estou falando de fatalismo, nem de determinismo, eu estou falando de fato. Cada um de nós tem uma história. A diaconisa Neide tem a história de vida dela, e ninguém vai arrancar essa história. Cada um de nós a tem, e não tem como substituir, não tem como eu pedir para que Deus me dê uma história, a história do Oswaldo, do Antônio, do Rogério. Não, a minha história é a minha história. E o interessante é que nós temos que entender algo muito importante. Por que a história ela é única? Porque ela tem dois princípios básicos, a história da nossa vida. Primeiro princípio chama-se aquilo que você entende como, não como chamada ou ministério, como propósito simplesmente. Não, aquilo que nós podemos também entender de simplesmente algo que Deus fez para você e determinou para a sua vida. Aqui você fala: pastor, isso é propósito. Então vamos imaginar, para cada um de nós, Deus tem um propósito. Isso é fato. Eu não posso querer que Deus me dê o propósito que Ele deu para outra pessoa. Eu não quero ser Abraão se Ele me chamou como Isaac. Eu não posso querer ser Moisés se Deus me chamou como Josué. Eu não posso querer ser Paulo se Deus me chamou como Pedro. Ou seja, para cada um de nós há um propósito. E na nossa história, fora o propósito, existe também algo que nós chamamos de momentos ou de fases. A Bíblia é bem clara quando diz assim: tudo debaixo do céu tem o seu tempo. Tempo de rir, de chorar, de prantear. A nossa vida, independente de quem você seja, independente do seu grau de instrução, independente do seu poder aquisitivo ou financeiro,
todas as nossas vidas, ou a nossa vida, ou a nossa história, ela passa por fases, por momentos. E você há de convir comigo que existe um momento que você queria pular, na verdade, você queria dar a volta por ele, você queria deixá-lo de lado, mas todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins. Isso não muda. Não tem como tirar isso da sua vida. Não, Senhor, me dá uma nova história. Você está dizendo, Deus, deixa eu queimar a etapa. E o nosso Deus não é um Deus que permite você queimar a etapa, eu queimar a etapa. Nós temos que passar por certos processos da nossa vida. Bom, mas como nós não entendemos isso às vezes, nós queremos estar na história do outro. Nós queremos ter para nós a história do outro. Eu vou explicar isso melhor, baseado aqui no texto. Esse texto tem algumas revelações muito interessantes. A primeira é que revela de uma forma assim muito clara, muito transparente, o mundo espiritual. Se alguém até então tinha dúvidas que o mundo espiritual existe, esse texto esclarece, dizendo bem claro que existe um mundo paralelo, se você preferir assim, um mundo espiritual, de anjos e demônios, de seres que se apossam de pessoas, que querem o mal das pessoas. E esse texto aqui fala de uma legião de demônios que incorporou em um determinado moço e fez desse moço viver como um animal, nu, em meio ao cemitério, e ele era algemado, ele era acorrentado, mas a força demoníaca que estava nele ou dentro dele, ou que usava ele, fazia com que ele rebentasse todas as algemas. Então, além de revelar que há um mundo espiritual, que existem demônios de verdade, a Bíblia também fala que eles não são para brincadeira, que demônio não é para ficar brincando com ninguém, que o demônio, como diz o próprio Jesus, ele veio para matar, roubar e destruir. A força dele, o desejo dele é acabar com a pessoa. O texto também fala desse poder das trevas, fala que os demônios têm condições de fazer uma pessoa ficar andando despida, imagina, sem nenhum tipo de timidez, a degradação moral, como o demônio se incorpora numa pessoa e tira da pessoa o respeito próprio, não é verdade? Como uma pessoa pode ficar daquela forma? Mesmo assim, o texto também revela que mesmo que seja uma legião de demônios, mesmo que seja demônios poderosos, não sei se é a melhor palavra para dizer para você, mas mesmo que sejam demônios em muitos, ou em legiões, ou uma tropa de demônios, a Bíblia esclarece que Jesus tem poder sobre todos esses demônios, que nada foge ao controle de Jesus, que pode ser uma legião, que pode ser um demônio, porque o próprio Jesus falou, né? Sobre a minha igreja, nem as portas do inferno vão prevalecer. E o interessante é que para vencer esse mundo espiritual, Jesus não nos deu um cajado, não nos deu nenhum amuleto da sorte. Ele falou assim: em meu nome, use o meu nome. Pare para pensar, se só o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios, imagina a presença de Jesus. Por isso, quando Jesus chegou naquele lugar, o que aquele demoniado fez? Correu e se prostrou nos pés de Jesus e adorou e pediu: tem misericórdia, faz alguma coisa. O poder de Jesus, a presença de Jesus, seja qual for a palavra que disseram para você, se disseram que fizeram um trabalho para você, se fizeram um trabalho ou uma prova ou um teste, não importa para mim o que fizeram para você, não interessa saber. O que interessa saber é que Jesus é poderoso, e se ele está na tua casa, não tem demônio, não tem legião, não tem nada, vai ser expulso em nome de Jesus, porque o nosso Senhor, ele é poderoso. Agora o texto também fala de algo muito interessante. Mostra Jesus dizendo não. Esse moço acabou de ser liberto, esse moço estava eufórico. Eu não sei precisar para você quantos dias ou quanto tempo ele ficou endemoniado, mas ele sabia do valor da sua libertação. E quando ele foi liberto, Jesus então, porque aquelas pessoas ali perderam os seus animais, os seus porcos, ficaram com raiva de Jesus: sai logo das nossas terras, vai embora daqui. Jesus então, sendo expulso daquela região, sobe no barco com seus discípulos, e quem sobe também? O ex-endemoniado. Ele estava tão eufórico, tão alegre,
tão feliz, opa, não vou perder essa oportunidade não. Um homem que me libertou, eu vou andar com ele agora, eu vou ser grato a ele, eu vou louvá-lo. Onde eu andar com ele agora, eu falar, ele me libertou, ele que fez uma obra na minha vida. Quando ele botou o pezinho no barco, Jesus, opa, vai para tua casa. O texto é bem claro, foi um fora messiânico. Vai para tua casa. Você já ouviu isso de alguém? Não. Eu nem quando era criança. Vai para casa. O que você está fazendo aqui? Jesus olhou para ele e falou assim, olha, lá no versículo de número 19, fala assim, Jesus, vai para tua casa. Esse barco não é teu. Esse moço estava querendo entrar num barco alheio, o barco que não era dele, a história que não era dele. Tem hora que Jesus manda entrar no barco, mas tem hora que Jesus fala, esse barco não é seu, essa história não é sua, esse momento não é seu. O interessante, irmãos, ou preocupante, é que às vezes nós não entendemos isso. Nós acreditamos que não é o meu lugar, e às vezes não é o teu lugar, às vezes não é a tua história, às vezes não é o meu momento, às vezes não é o nosso momento, e nós queremos invadir um barco que não é nosso. Quando Jesus viu aquele intruso, falou assim, olha, vai para a tua casa, porque o teu momento não é esse barco não é para você subir, vai para a tua casa, volta para a sua família, fala com eles, e depois você vai ver o que vai acontecer. Agora, o que nós temos que tomar cuidado, irmãos? Por que às vezes nós entramos num barco que não é o nosso? Eu vou te dar 3 motivos, ou 3 razões, que às vezes nos faz entrar em um barco, em uma história, em um momento, ou querer viver um momento que não é nosso. Primeiramente, é porque nós queremos tomar decisões em momento de emoção. Teve uma época aqui, um dia aqui, acredito que foi um domingo, que eu estava pregando sobre a mulher adúltera. Eu falei, quando Jesus ele para arriscar no chão, né? Que eu falei assim, Jesus, ele não tomava decisões à base da pressão ou da emoção, mas nós somos vítimas disso. Nós tomamos decisões na emoção. Vou dar um exemplo para você. O nosso vizinho comprou um carro novo e chegou para mim e falou assim, Fernando, eu fui lá na loja, foi muito fácil e tal, o crediário saiu na hora, e eu olho para o carro dele, olho para o meu, dele é 0, o meu não é, eu fico emocionado, vou na emoção. Esse barco não é meu. Talvez é o momento dele, não seja o meu. Aí eu vou na emoção, tomo uma decisão dessa, compro o carro, não consigo pagar e culpo Deus. Senhor, tem misericórdia, faz a tua obra, Senhor, resolve esse problema. Mas o problema foi eu que peguei com a mão. Aquele barco não era meu. Eu fui na base da emoção, porque eu estava envolvido com aquela pessoa e acreditei que aquele momento também era o meu momento. Cuidado, nas suas emoções, não tome decisão nenhuma, porque quando as emoções, ela embaça a nossa visão. As emoções, elas mudam o nosso alvo. A emoção tira o nosso pé do chão. Quando você faz um negócio na emoção, você pode estar certo que se Deus não tiver misericórdia, daqui a algum tempo você vai ver aonde você amarrou o seu jegue, porque foi só na emoção. E muitas pessoas querem viver a história dos outros, acreditando que é a sua história, porque está imbuído no momento meramente emocional. Você já viu aquela palavra assim, você vai conseguir, já viu? Levante a sua mão agora e diga para você, você vai conseguir, você vai conseguir. Meu Deus, o negócio sai assim, quase que flutuando, eu vou conseguir. Parece que você foi programado pela Microsoft, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí você sai da igreja naquela emoção, dá tudo errado. Aí você fala assim, poxa, por que deu tudo errado? Foi falta de fé? Não, não era o teu barco. Você entrou num barco que não era teu. Calma, o teu barquinho vai ancorar para você também. Calma, vai ter um momento que Jesus vai chamar você, vem você para o barco, sobe comigo agora. Agora tem barco que não é nosso.
Agora, queridos, eu tenho certeza que você queria subir nesse barquinho, né? Porque os discípulos, acredito que eles ficaram assim: ah, Jesus, que coisa maravilhosa, Senhor expulsou os demônios, olha, até aqueles demônios todos juntos, até aquela legião se rendeu aos teus pés, tu és poderoso. Foram cantando brado de vitória. Esse barco é um barco agradável, todo mundo queria subir. E o barco da tempestade? Que Jesus chamou os mesmos discípulos e falou assim: agora vamos atravessar. E Jesus dorme e vem a tempestade, o barco começa a balançar. Você queria ficar nesse barco? Mas se o seu barco é o da tempestade, passe nesse barco. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Agora, se você entrar no barco, Jesus não decretou que é o seu, você vai estar sozinho, você vai estar totalmente abandonado, porque Jesus não vai estar no barco. Se o seu barco está no meio da tempestade, se o seu barco está no meio da adversidade, mas é o barco que Deus te deu, vai dar certo. A adversidade vai passar, a tempestade vai acalmar, porque Jesus está no nosso barco. Agora, esqueça a emoção. A outra razão que às vezes nós embarcamos num barco que não é nosso, essa expressão ficou boa, embarcar num barco, é porque nós às vezes não sabemos identificar as nossas prioridades. Identifique a sua prioridade. Qual é a sua prioridade de vida hoje? Qual é? A sua prioridade é casar? Invista no seu casamento. A sua prioridade é comprar uma casa própria? Invista na casa própria. Sabe qual é a sua prioridade? Porque a minha prioridade não é a mesma que a sua. Então você está andando com alguém, que esse alguém fala assim: não, hoje eu vou viajar, eu vou comprar um pacote aéreo, vou viajar para Fortaleza, Rio de Janeiro, sei lá para onde for, Buenos Aires, eu vou viajar e vou curtir a vida. Aí você, eu vou também. Essa é a sua prioridade? A prioridade da pessoa que está do seu lado não é a sua. Você pode entrar num barco que não é seu, porque cada um de nós tem uma prioridade. Se a sua prioridade é cuidar da sua família, cuide da sua família. Tudo tem um tempo. Se a sua prioridade é evangelizar o seu marido, se dedique nisso. Se a sua prioridade é se formar, se dedique na sua formação. Se a sua prioridade é simplesmente, não, minha prioridade agora, pastor, eu vou comprar um carro, se dedique nisso. Ah, pastor, mas tem que ser assim, porque se você perder a sua prioridade, você vai estar tentando viver a história de outra pessoa, você vai estar entrando no barco de outra pessoa. Ah, pastor, poxa vida, eu estava tão animado, antes de eu vir para cá, eu estava assistindo um vídeo, eu não sei que ano é, mas um moço, ele comprou uma moto zero, com moedas de R$1, 7.400 reais na época, em moeda de R$1. Não sei se você viu esse vídeo, eu fiquei encantado com aquele moço. Ele pegou aquele monte de moedas. E por que ele levou em moeda? Porque ele fez lá tipo um cofre, e ele não podia pegar de volta. Se fosse nota, ele gastava. Então quando ele tinha nota, ele trocava em moeda de R$1 e colocava ali. E ele falou que juntou por 2 anos 7.400 reais em moedas de R$1. Mas por que o senhor fez isso? Perguntou o repórter. Porque era a minha prioridade. Quando nós sabemos que a nossa prioridade, nós nos esforçamos. Quando nós sabemos que a nossa prioridade, nós sabemos que a nossa prioridade não está à venda, a nossa prioridade não está a negócio, ela é inegociável, não tem como negociar. A sua prioridade é a sua prioridade. Se a sua prioridade, repito, é estabelecer uma família, foque-se nisso, porque quando você não sabe identificar a sua prioridade, você pode entrar no barco de outras pessoas. E a terceira e última razão é que às vezes nós não valorizamos as pequenas oportunidades. Eu tenho sempre falado onde passo, aqui já falei por diversas vezes, vou repetir. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Valorize os pequenos começos. Valorize. Pode ser uma semente, mas amanhã essa semente vai dar muitos frutos. Valorize as oportunidades que Deus está te dando. Esse moço poderia ter falado assim: não, que voltar para casa nada, eu vou invadir esse barco à força. Esse moço voltou para casa. Sabe o que aconteceu? Esse moço evangelizou Decápolis. Sabe o que era Decápolis? A junção de 10 cidades foram evangelizadas por esse homem, porque ele aproveitou a sua pequena oportunidade. Às vezes, irmãos,
Você pode imaginar que a oportunidade de outro é maior que a sua, mas não é mais valorosa que a sua. Valorize as pequenas oportunidades. Eu me recordo, irmãos, quando comecei a me envolver no ministério da igreja, irmãos, como eu ficava assim afoito para fazer a obra de Deus, como eu ficava assim alegre. E eu me recordo quando um pastor na época falou assim: Fernando, eu quero que você fique na portaria da igreja. Irmãos, foi o céu para mim. Portaria. Foi com minha melhor roupa, não botei o cabelo de lado porque já era um jovem, mas fui com minha melhor disposição e fiquei na portaria. Na época não sabia nem como era isso. Eu fiquei igual um segurança olhando, com a cara feia, forte desse jeito, tentamente assim olhando, aplicando, fazendo o meu melhor. Mas por quê? Porque eu sei que o reino de Deus é feito de oportunidades, e as pequenas oportunidades, elas vão crescer, elas vão florescer, e serão as pequenas oportunidades que vão levar você lá no seu objetivo. São as pequenas oportunidades que Deus te dá que vai fazer você ser uma pessoa grande, você ser uma pessoa ricamente abençoada através das pequenas oportunidades. E às vezes as pequenas oportunidades que Jesus nos dá parecem absurdas. Volte para casa, parece um fora, faça isso, são oportunidades. Por exemplo, eu vou falar um negócio para você aqui, por favor, não fique assim melancólico, mas uma oportunidade que às vezes nos foge a importância dela é valorizar nossos pais ou nossos filhos, porque quando estamos com eles, quer sejam os pais ou os filhos, nós pensamos que todos eles são eternos. Já parou para pensar nisso? Você não pensa que seu pai é eterno, você que ainda o tem. Você jamais se imagina sem ele ou sem seus filhos. São pequenas oportunidades que nós não valorizamos. São pequenas oportunidades que Deus está nos dando, de ter uma família, de cuidar do nosso filho, de cuidar dos nossos pais, e nós não valorizamos. São pequenas. Aproveite as pequenas oportunidades. Jesus fala assim: não, você não vai comigo não, vai para a sua casa e fala o seguinte: vai para os teus, vai para a sua família. Mas Jesus falar com minha família, Jesus falar com meus irmãos, eu queria falar com a multidão. Aproveite as pequenas oportunidades. Eu ouvi um certo pregador dizendo o seguinte: que nem todo mundo é Abraão e nem todo mundo é Salomão. E essa palavra entrou no meu coração. Quem foi maior, Abraão ou Salomão? Quem você imagina? Historicamente, Abraão, sem dúvida, historicamente. Dele surgiu as 3 principais religiões mundiais: judaísmo, cristianismo e islamismo, da mesma pessoa, Abraão. Um homem que foi o pai de nações, um homem que foi chamado por Deus e através dele mudou a história humana. Abraão, homem grande. E quem foi Salomão? Filho de Batseba, que todo mundo quer esquecer, porque foi um caso assim irregular de Davi. Você sabe muito bem da história. E Salomão, quem fez Salomão? Construiu um suntuoso templo para Deus. Fez algo esplendoroso que até hoje tentaram copiar lá em São Paulo. O templo de Salomão, na sua grandeza, na sua glória, na sua majestade. Riquíssimo Salomão. E quem foi Abraão? Não construiu uma casa, não construiu um prédio, mas construiu vários discípulos. Foi um homem que andou errante, mas deixou nas suas pegadas um exemplo de fé, de discípulos. E até hoje em todo mundo se fala o nome de Abraão, se dirigindo a ele como um homem de fé, como um homem exemplar de fé. Então, se você é um Abraão, seja Abraão. Se você é Salomão, seja Salomão, mas não entre no barco de ninguém. Se Deus te deu oportunidade e a sua oportunidade parece ser pequena, faça o seu melhor, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai engrandecer o teu nome. Deus vai fazer isso se você pegar aquela oportunidade que você acha que é pequena e fazer o melhor da sua vida. Então, queridos, termina essa palavra dizendo: não entre no barco dos outros. Viva a sua história, viva o seu momento, viva a sua vida. Parece até um fora, né? Vou dizer uma palavra mais forte para você: não se preocupe com a vida dos outros, viva a sua vida, o seu momento, a sua história, porque Deus tem uma história de bênção para cada um de nós. Você crê nisso?
Você pode levantar as mãos e glorificar a Deus, porque Ele preparou uma história de vitória para cada um de nós. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Tem uma música que fala assim: uma nova história Deus tem para mim. Eu não sei qual a fase da sua história, eu não sei qual o momento da sua história que você está atravessando, que você está vivendo. Eu não sei também se você está frustrado com a história da sua vida. Talvez você planejou, projetou a sua história totalmente diferente do que é hoje. Talvez você elaborou projetos e nos seus projetos a sua história era outra totalmente diferente, e hoje você está vivendo e fala: não, Deus, não é a minha história. É a sua história, é aquilo que Deus preparou para você, é o momento que Deus preparou para você. E nesse momento de vale, de deserto, não é sinônimo ou sinal de que Deus nos abandonou, de que a nossa história foi esquecida. Pelo contrário, é sinal que a nossa história está sendo fortalecida, que a nossa alma está sendo fortalecida, que o nosso caráter está sendo moldado. Mas a sua história está nas mãos de Deus. Aquilo que Deus preparou para você, os desígnios de Deus não serão frustrados. Aquilo que Deus prometeu para você não será frustrado, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Ah, pastor, mas parece que nunca vai acontecer. Só parece, só parece. Outro dia eu falei isso para um irmão, ele ficou assim, foi uma palavra de Deus, né, que me inspirou. Ele falou para mim assim, em meio às lágrimas: pastor, parece que é o meu fim. Eu me recordo que eu abracei o irmão e falei no ouvido dele assim: só parece, porque não é o fim. A tua história está nas mãos de Deus, o teu futuro está nas mãos de Deus. Então não inveje outras pessoas, não tente entrar no barco de outras pessoas, porque você está frustrado, porque você está decepcionado. Viva a sua história, viva o seu momento, viva com Deus, aleluia. Creia em Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer. Creia em Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não se precipite, não tome decisões na emoção, não vá para outra história, aceite a tua história, aproveite as oportunidades e seja uma pessoa feliz, e acredite que só parece. Você imagina qual seria a história daquele moço se ele estivesse naquele barco? Talvez ele fosse esquecido, mas a Bíblia fala que em Decápolis todos falavam dele, todos se maravilhavam com ele. Poxa vida, que obra Deus fez na vida desse homem. Então, queridos, se você está no seu barquinho, está lá no meio da tempestade, não é o local mais adequado. Pelo menos nós não gostamos do nosso barco na tempestade, mas a tempestade passa, o tempo passa, o oceano tem limite, vai chegar o fim, o teu barquinho vai ancorar, aleluia, e você vai ver que o dono da tua história não perdeu as rédeas da tua vida, não perdeu o controle da tua história. A tua vida está nas mãos de Deus, e das mãos dele ninguém pode tirar. Vamos orar? Eu queria convidar você a fazer uma oração agora. Você que se sente triste, desamparado, você que veio pedindo: Senhor, muda a minha história, muda a minha situação, muda, Senhor, essa fase da minha vida. Eu queria que você falasse com Ele, e Ele, talvez, Ele vai falar para você como falou para aquele homem: calma, rapaz, calma, moça, não sobe nesse barco agora não. Fale com Ele agora em oração.